Bom dia, profs e professoras e professores, e você que também não é professor, mas está estudando para ser professor, você que não atua na área de educação formal, acadêmica, mas trabalha com treinamento, você que coordena, lidera reuniões, você também é um educador, um professor, você pai e mãe que está aí junto com a gente e que também ensina e que também aprende. Nós estamos na sétima temporada de lives do Intrépides, com a maratona Fala Mais Prof. E nessa semana toda, nós estaremos com lives com pessoas incríveis, convidados incríveis que aceitaram o desafio de estar aqui com a gente, conversando com você, professores e professoras, sobre como que anda a tua realidade, como esse novo papel de professor que tiveram que assumir durante a pandemia, o isolamento social, que tiveram que enfrentar os vídeos, que tiveram que enfrentar uma sala online, remota, que tiveram que fazer os atendimentos com os alunos. Os professores até criaram uma nova forma de atuação, que é meio uma reivindicação dos professores, que quando entravam na sala, tinham que ficar chamando, quase que numa sessão espírita, fulano se manifesta, oi, Beltrano, você está aí? Então, são as situações que os professores tiveram que enfrentar. Muitos professores tiveram que gravar vídeos, tiveram que começar a participar, a ter uma vida ativa no mundo da comunicação online, no mundo da comunicação remota. E nós estamos aqui hoje, na nossa primeira live da semana, da maratona, Fala Mais Prof, com um prof, o professor Luiz. E eu vou deixar que ele fale com vocês sobre ele, quem ele é, qual é a área que ele atua, e ele vai nos contar a sua história e depois nós vamos conversar sobre suas experiências nessa fase da pandemia, do isolamento social e principalmente como professor ele está aguardando, ele está esperando e como está vendo essa volta no dia 18 de fevereiro. Bom dia, professor Luiz Francisco, tudo bem com você? Bom dia, professora Cirlei. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para estar aqui nessa live e vamos ver o que a gente pode contribuir com relação ao ensino remoto e a sala de aula, enfim, todas as questões que envolvem o ensino remoto, né? A experiência foi interessante, sim, foi boa, a gente teve que se reinventar, mas não foi fácil, não, né? De repente, numa quinta-feira, você descobre que você não vai entrar em sala mais e você acaba caindo diante de um computador sem nenhum domínio da ferramenta, né? E descobrir sozinho, né? Procurando tutoriais na internet, colegas, e tudo de forma remota, né? Para a gente que estava acostumado ali, frente a frente, discutir, né? Papel, né? De repente, tudo isso some, ficou bastante difícil para a gente. Mas a experiência é válida, assim. O novo é sempre válido, né? Tudo que é novo é válido, porque acho que a gente tem que ter dentro da gente essa coisa da busca, enfrentar o desconhecido, né? Eu acho que isso estimula muito o processo de aprendizagem do professor também, né? De todas as pessoas, o ser humano em si, né? Essa busca é que faz a gente continuar vivo, né? Se sentir útil, né? Eu acho que eu gosto disso, mas foi difícil e vai ser muito difícil, né? Porque estamos para um retorno sem nenhuma formação. Continuamos com aquilo que nós buscamos no ano passado. Até agora, não temos nenhuma orientação. O que temos são algumas informações de como vão acontecer essas aulas. O ensino híbrido, né? É interessante, até bonitinho, né? Híbrido, tá? Que eu vou estar em sala de aula, pelo menos é o que se diz, foi dito pelo secretário de Educação, que estaremos em sala de aula, fazendo nossas aulas, e com os alunos que estão em sala presencial, né, ali, e os que estão longe, à distância. E como vai ser isso? Será que vamos ter todo esse equipamento, todas as ferramentas? E mesmo que tenhamos essas ferramentas, que eu acho difícil ter, né, é um investimento muito alto, e eu não sei se o resultado vai ser positivo, né? Então, além a possibilidade ainda de estar em sala com esses alunos,
com outros à distância, ainda teremos aqueles que não vão fazer dessa forma e vão preferir, e é decisão do aluno, dos pais, que vão fazer de forma impressa. Vai ser bastante complicado. Que momento eu vou me preparar para essas aulas? Não tem esse momento de preparação e nem prévio. Né? Certo. Então, assim, vamos pensar aqui, professor, na questão da comunicação desse professor com esses alunos. Você vai ter, ao mesmo tempo, em sala de aula, os alunos que estão em sala, que é o presencial, vai ter uma aula presencial acontecendo ali, vai ter as intervenções dos alunos, as perguntas dos alunos, a própria interação que o professor tem que ter, e nós sabemos que essa interação e essa comunicação, ela tem que ter uma qualidade, uma assertividade, porque o aluno, ele vai ter as dúvidas e questões que ele vai precisar participar ali do processo presencial. Ao mesmo tempo, o professor vai estar atendendo os alunos lá no remoto, então vai ter uma filmadora perante o aluno, essa relação presencial será mediada por uma filmadora, que estará captando a imagem do professor e lançando para os que estão em casa. E, além disso, você vai ter aqueles que vai fazer a opção por pegar o material de forma física, ou vai fazer na escola ou vai levar para casa para fazer, e você vai ter que corrigir todo esse processo. Quer dizer, você vai ter que preparar a aula presencial, interagir com esses alunos de forma presencial, você vai ter que preparar uma aula remota, porque a linguagem da aula remota não é a mesma do presencial, e você vai ter que preparar o material que é escrito para entregar para os alunos e depois ainda corrigir todo esse material. Agora eu pergunto, professor, como será possível isso com um ser humano apenas? Tá aí uma boa pergunta, realidade, né, que eu não tenho a resposta, porque eu acho que ela não vai funcionar desta forma, né? Seria muito bom, mas como que eu vou fazer tudo isso? Primeiro que eu não tenho o domínio da ferramenta, não sei me posicionar diante de uma câmera, né? E como me posicionar diante de uma câmera, sabendo que tem aluno ali fisicamente em sala, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso se não há uma formação, uma preparação? A pergunta é básica, né, professora? Olha, eu estou aqui falando com você, estou usando uma filmadora mediando você. Agora eu vou fazer de conta que eu estou dando aula para um grupo de alunos que estão aqui presentes. Eu vou interagir com os alunos da filmadora ou com os alunos presencial? Essa é uma pergunta básica. Sim. Que momento eu vou interagir? Que momento que eu vou falar com aquele que está à distância e o que está em sala? Não é fácil, sabe? Nem alguém que está habituado a lidar com essa situação, né? Trabalhar com câmeras, enfim, eu acho que nós não temos isso. Não tem essa base para isso, porque a nossa experiência de 2020 foi assim muito aos trancos e barrancos mesmo, né? Tentando, descobrindo com colegas pela internet, enfim, como eu já coloquei antes, né? Mas e agora? Agora que nós vamos retornar, que houve uma experiência, né? Por que não houve vamos dizer assim, um questionamento por parte da CED daqueles professores, com relação para aqueles professores que atuam efetivamente em sala de aula? A ideia, o que me parece, é que eles conversam, buscam essas respostas em pessoas que não estão em sala de aula, que não fizeram esse enfrentamento com o novo, né? Eu acho que aí precisava de algo que está no chão da escola. Nós, professores, que de um dia para o outro tivemos que nos reinventar de forma precária. E que estão de parabéns, porque conseguiram em fazer esse enfrentamento brilhantemente. Obrigado. Temos que valorizar. Obrigado, porque acho que foi mesmo. Sabe, o que eu aprendi disso tudo é como a gente necessita do outro, como precisa do outro. Isso foi uma coisa muito importante. Eu acho que nunca tivemos tão próximo, nós professores, e tão dependente um do outro, de forma positiva, é claro, né? Em constante comunicação, né? Cansativo, porque tivemos que ficar com o celular ali à disposição, chegando mensagem a qualquer horário, né? Mas enquanto nós, professores, foi muito produtivo.
aprender a lidar com essas novas ferramentas, né, com essa tecnologia. Agora, com relação ao aluno, eu acho que deixou muito a desejar. Por quê? Pensa-se que os alunos todos tenham o acesso à internet. Sim. Foi dito que os alunos teriam internet gratuita, mas eu não sei como que ela foi gratuita, né? Como foi isso? Ainda, né, prof? Não chegou à realidade ainda, né? Não. É por mais que afirme que o acesso dos alunos foi 90%, 80%, não foi. As turmas que eu tinha, eu vi que era uma das turmas que mais acessavam. Algumas delas, né? Não todas, é claro, mas tinha umas salas que acessavam, não chegava a 70%. Não chegava a 100%. E como avaliar, de fato, esse aprendizado? Quando se ouve, de fato, esse aprendizado. Porque era importante que o aluno entrasse e respondesse as questões. Se ele acertasse, ok. Isso nas aulas preparadas pela SED. Se ele acertasse, ok. Aí tinha lá quantos acessos. Me pareceu assim, que o importante era o acesso. Se esse acesso estava tendo um retorno, né, positivo, confirmasse o aprendizado, ok. Mas não me pareceu isso. Era uma coisa apressada, desesperada, para que o aluno atingisse, né, esse número de acesso, e depois vinha as notas baseadas nisso. Né? De aprendizado, quando preparávamos as atividades nossas, quando tinha tempo, né, porque na verdade não tínhamos tempo, né, o ideal seria assistirmos às aulas preparadas pela SED, né, gravadas, tudo bem bacana, aulas excelentes, né, mas tínhamos que ter o tempo de assistir essas aulas, preparar nossas atividades, mas não tinha. Como é que eu ia ficar? Eu assisti, vamos lá, pensar assim, 20 minutos de aula, eu assistindo a aula, os alunos deveriam estar assistindo também pela TV. Depois eu ia ainda preparar essa atividade para os meus alunos, baseado naquela aula, e depois eu trabalhar com os alunos. E daí vamos pensar assim, né? Quando que eu ia atender a minha família? No meu caso, você também, né? Sim, com certeza. Cuidar de você. E tem um aspecto que todos nós precisamos entender, que esse tipo de migração para esse sistema, essa modalidade remota e online, além da preparação dos professores, que exigiu técnicas e recursos nos quais eles não tiveram essa assessoria, nós aqui do Intrépides, professor Luiz, trabalhamos com alguns professores, com vários professores, nós gravamos algumas aulas ensinando as pessoas a usar a voz, a postura na filmadora, tivemos esse trabalho de alguns professores e algumas instituições que tiveram e demonstraram esse interesse individualmente de dar essa assessoria e dar esse atendimento aos professores. A outra coisa que nós também não tivemos foi a preparação dos alunos para essa modalidade remota online. O aluno EAD, e nós estamos conversando aqui com professores e com instituições da educação à distância, o aluno EAD ele tem que ter uma formação, ele tem que estar preparado, porque o aluno EAD ele tem que ter autonomia, ele não pode esperar tudo no professor, ele não pode a todo momento para acessar uma informação, professor, o que é para fazer? Outra, aquele horário que é com o professor ali, aquele aluno precisa estar ali, porque é aquele momento que ele tem de tutoria, de assessoria, e não foi trabalhado isso com os alunos. Então, o professor ficou sobrecarregado, os alunos não entenderam a lógica do trabalho, e o que aconteceu foi o estresse de ambas as partes, tanto dos alunos quanto dos professores. E a sensação que nós temos, professor, com relação à questão do cuidado do professor e mesmo do aluno, parece que vai haver uma repetição de script. Porque qual é a iniciativa que você está vendo de procurar agora, já sabendo que precisa desse treinamento, desse cuidado? E, professor, eu quero que você avalie também que, além da parte técnica, da voz, do cuidado da postura, da apresentação, dessa parte funcional das aulas, o que está acontecendo com o emocional desses professores e desses alunos para essa volta de 18 de fevereiro? Como está a cabeça dos professores? Como estará a cabeça dos alunos, dos pais desses alunos?
O que está acontecendo? Como que você vê isso? Fale da sua experiência. Você está tranquilo, professor? Você está voltando na boa? Não estou, não. Continuo com o mesmo espanto, com a mesma angústia, né? Eu creio que os pais, os alunos também estão com essa angústia. Vamos enviar os alunos, os filhos para a escola? Ainda não foi resolvida a questão da pandemia. As vacinas ainda não estão disponíveis, quer dizer, começaram ontem, né? Mas eu acho que não foi assim uma coisa de louco, né? Assim começou com todo mundo, não. A propaganda, a mídia, sabe como é, né? Tem que propor, tem que divulgar, né? Mas não começou ainda. Quando vai atingir bom, primeiro os professores, quando que eles vão ser vacinados? Na quarta fase. O aluno vai ser quando? Então, os pais com certeza estão muito preocupados com isso. O aluno também, mesmo aqueles que é muito jovenzinho ainda não se deram conta do quão problemático é isso, né? Mas tem a preocupação. Os pais têm e nós professores temos também. Não houve e não vai haver, não acredito que vai haver uma preparação antes de entrarmos, retornarmos à sala de aula, uma formação precisa, categórica. Não. Vamos continuar com a mesma situação do ano passado, né? Como você diz, o aluno ainda também não sabe como acessar, não sabe como buscar. Para ele ter essa autonomia, mas ele não tem essa autonomia. A autonomia de uma hora para outra, como que ele vai ter a autonomia? Ele tinha que ser trabalhado para isso, preparado para isso. Ele não foi preparado para essa autonomia, para essa busca, né, individual. Não. E como você falou uma coisa bem interessante, que é a questão de estabelecer o horário, né? Por exemplo, o ano passado, o aluno acessava no momento em que ele queria. Aí ele tinha as dúvidas naquele momento. Tá, como resolver aquela dúvida? Aí ele mandava por escrito, por e-mail. Eu ia ler no dia seguinte e ia responder para aquele aluno. A dúvida, que poderia ser de todos os alunos, eu respondia individualmente. Isso vai gerando o estresse, porque você vai falar a mesma coisa para outros alunos. Ainda pensando que eu tinha que explicar isso por escrito, porque eu não tinha outra forma. A forma que eu teria era pelo WhatsApp ou uma ligação, né, para o aluno. Mas daí, eu ia ficar no telefone o tempo todo, né? Prof, só por curiosidade para o pessoal que está em casa entender, qual é a média de número de alunos que você atendeu nesse período aí? Que você tinha que fazer esse trabalho de responder a pergunta por e-mail ou pelo WhatsApp e atender o aluno a qualquer hora e a qualquer momento que ele tinha dúvida? Cara, eu posso dizer que 20% daqueles que estavam acessando, 20% me procuravam, né? Pouco. Uma média, você já fez a conta? Não fiz uma conta assim, mas eu vou imaginar que seja uns 20%, né? Que eu acho que não chega a isso. Mas por que também? Porque o aluno também não tinha o retorno. Por mais que... Quando começou, professora, eu fiquei muito à disposição do aluno, né? Observando as mensagens. Era manhã, tarde, noite, qualquer horário. Não consegui estabelecer um horário para mim, uma rotina. Eu não consegui. Pela preocupação mesmo, o que eu posso fazer, como que eu vou fazer e tal. Não consegui. Mas precisaríamos, sim, estabelecer essa rotina, tanto para nós, quanto para os alunos. E eu não tive não estabeleci essa rotina. Então, a qualquer momento, eu estava ali à disposição. E isso vai perdendo a qualidade. Sim. Se tivéssemos horário definido, né? Ok, nesse horário eu vou estar ali para atender os alunos, poderia ser. Mas como que o aluno também vai acessar a internet caindo, né? Até para a gente aqui, mexer hoje mesmo para entrar com vocês é um sufoco para conseguir entrar, cai, não sei e tal. Ainda, depois de um ano, estou assim. Então, o aluno também tem essa dificuldade. Mas como você falou, né? Ele não houve a preparação. Em que momento vai haver essa preparação para o aluno? Em que momento ele vai saber, eu posso fazer um questionamento ao professor? Onde eu posso ir? O aluno vai ter uma organização, um cronograma de horários para falar com esse professor em sala, não individualmente. Sim, né? Sim, porque, olha... Oi. Pode falar, por favor, pode falar. Não, assim, muitos alunos têm a condição de estabelecer essa rotina, que era importante. Ter horário para levantar, dormir no mesmo horário, né? Ter o compromisso dia seguinte, estar ali às 8 horas ou 7h30, fazer aquela aula, uma, outra,
fazer as atividades como no momento presencial, para estabelecer a rotina. Ok, alguns alunos poderiam fazer isso, mas a maioria não. E quantos computadores tem na casa? Quantos celulares? Quantos filhos tem na casa, quantos celulares e computadores? Quantos filhos? E sem esquecer que o pai também, a mãe, também podem estar trabalhando de forma remota. Não podemos esquecer disso. Assim como o professor. O professor também vai usar o aparelho que tem, o computador que ele tem, daí tem o outro filho que vai usar também. E às vezes, ao mesmo tempo. A professora precisa também do celular, do computador. Sim. E aí tem a questão também, que eu acho que é importante lembrar, a questão do espaço. Será que todos os alunos têm um espaço que fica lá, num determinado espaço, num quarto, por exemplo, o outro no outro? Não. Sim. E aqueles que têm um único espaço para todos, dividindo um quarto entre 3 irmãos? Sim. Como é que fica isso? Esses alunos, quando nós fizemos a gravação de orientação para os alunos, prof, aqui do Intrépides, nós ensinamos que essa questão do horário, que tinha que levantar de manhã cedo, tomar um banho, vestir a roupa, como se fosse ir para a aula, porque vai para a aula. Porque essa Sim. noção de tempo, espaço, ficou muito bagunçado. Se para o adulto já foi difícil, já foi um impacto ter que trazer o trabalho, a empresa para dentro de casa, toda essa disciplina, essa organização, que já foi difícil para o adulto, pense para uma criança. Então, se ela não receber orientação, agora você vai ter uma bancada, uma mesa, um espaço, um lugar para você ter o seu material e você poder, naquele momento da aula, tá tudo à mão, de como Sim. que você precisa do lápis, porque precisa do lápis, vai procurar o lápis, não é assim, professor? Precisa do lápis, espera aí, professor, que eu não acho agora. Professor, está caindo, não consigo acessar. Então, essas questões, nós orientamos nessa aula que a gente fez para os alunos, porque a gente fez para os professores e fizemos para os alunos também. Mas nós precisamos imaginar que esses alunos precisam de acompanhamento. Eles estavam migrando de uma forma de ensino para um outro. E outra coisa, prof, os alunos perderam a motivação. Assim como os professores também estavam numa situação de desmotivação, os alunos também perderam essa motivação. E eu acredito, professor, que se tivesse assim, um pouquinho de cuidado nessa preparação, nessa transição dessa fase presencial para a fase remota, organizando a vida desse aluno, ensinando ele a ter essa disciplina do aluno remoto, online, EAD, ele teria uma condição de participação maior. Porém, como nós observamos, nem para os professores houve esse acompanhamento e também não houve para os alunos. E parece que nós vamos ver novamente essa prática errônea sendo praticada e acontecendo de novo esse ano, porque nós estamos há 2 semanas, depois vem o Carnaval, a semana Sim. do Carnaval, e depois já é a volta às aulas. Quem é a entidade, quem é os responsáveis, os adultos da questão, preparando os adultos para acolher os nossos alunos e ajudar esses alunos a superar as dificuldades que ainda estão por vir. E você está corretíssimo, professor. Não é que os professores não querem e não podem fazer o enfrentamento. Eles querem, podem e fizeram brilhantemente, dentro das condições que tiveram, eles fizeram a sua parte. Porém, o que a gente percebe? Essa falta de respeito até, de olhar, de empatia para com esses profissionais que agora estão voltando. Não está resolvido o problema da pandemia. A vacina está vindo, mas não é uma realidade. E mesmo quando formos vacinados, não está resolvido o problema da pandemia, porque você não toma vacina hoje e está imunizado amanhã, tem a segunda fase dessa vacina, então você imagina, nós teremos, professor, numa média otimista, pelo menos mais um ano nessa situação. Eu acredito que sim. Infelizmente, será. Nós temos mais um ano nessa situação. Porque, veja bem, está entrando agora o pessoal da saúde. Não tem vacina, só tem 50% de vacina para o povo da saúde. Sim, então, já começa por eles, né? Já começa por aí. É fundamental que eles sejam vacinados o quanto antes. Nós precisamos muito desses profissionais. Nossa, como? Eles precisariam estar agora, já na primeira fase, sendo imunizados em massa, todos,
sem exceção, porque eles estão lá na frente, no perigo, eles estão perdendo a saúde, estão perdendo a vida lá nessa situação que eles estão. E aí, a hora que vai ser os professores, porque depois vem as pessoas com doenças, com problemas já de doenças pré-existentes que correm, que são vulneráveis ao vírus. E aí, que horas chegará a vez do professor? Enquanto isso, os professores já estarão enfrentando essas situações. E você sabe por quê, professor Francisco, que nós decidimos fazer essa maratona #FalaMaisProf? Porque nós observamos na outra live muitos professores e conhecidos nossos que estão nessa angústia, nessa incerteza, dessa retomada da forma como está sendo programada, ou melhor, que não está sendo programada e não está sendo pensada. Então, nós decidimos, por que não? Nós temos um projeto, professor. Professora, precisamos falar sobre sua voz, onde nós trabalhamos com a comunicação assertiva do professor, a oratória, a comunicação, as relações interpessoais desse professora com os alunos, entre si. Então, a gente vem há anos praticando e desenvolvendo esse projeto, que nasceu da minha... A implementação da minha dissertação de mestrado, os distúrbios de voz relacionados ao trabalho. E nós constatamos nessa pesquisa, professor, que além da voz, que é o instrumento de trabalho do professor, o emocional impacta muito na comunicação do professor e, consequentemente, na voz do professor. E agora eu quero ver com você o seguinte: nós teremos um enfrentamento muito maior, porque eu estou falando de uma pesquisa que aconteceu antes da pandemia, bem antes da pandemia, onde os professores já estavam vivendo um estresse, eles já estavam vivendo uma realidade de cobrança, de perseguição, de bullying, de uma situação bem complexa. E agora, prof., além de toda essa carga de pressão, nós temos ainda essa realidade atípica que é a da pandemia. Como está a saúde mental dos professores, prof? A saúde mental dos professores. Eu acho que não tem muito o que se falar disso. Acho que as pessoas podem imaginar como estamos, né? Como já foi falado, né? Como já falei, você também já falou, a falta de preparação. Né? O investimento alto nesses projetos de ensino remoto, né? Mas investimento no professor. Neste momento em que a gente está aí, estivemos e vamos estar com certeza buscando uma forma de trabalhar nessa situação, nessa nova situação, né? Sentimos que nós não somos valorizados, não. Mesmo que as autoridades apareçam na televisão, na mídia, dizendo parabéns aos professores, né? Os heróis conseguiram. Isso não basta. É importante, sim, mas isso pode vir da sociedade, dos pais, dos colegas. Agora, da entidade, da mantenedora, eu preciso do financeiro. Isso me ajuda muito. E vai tirar essa angústia, vai diminuir um pouquinho a minha questão de saúde mental. É agora porque eu preciso fazer bem feito. Tem a cobrança, sim, da sociedade, dos pais, que eu acho isso válido, sim. A minha cobrança, porque eu sei que eu preciso fazer e eu quero fazer bem feito. Né? Uhum. Mas como? Se você percebe que você está sendo desvalorizado. Uhum. Desvalorizado. Porque não basta parabenizar o professor. É como dizer para o pessoal da saúde, os heróis do momento, parabéns para vocês. Que bom. Melhorou financeiramente? A pessoa está trabalhando ali dobrado. Melhorou? Não. Isso é importante, sim. Vem para o meu bolso, eu posso me preparar, eu posso fazer cursos nas horas vagas, fazer curso, me preparar. Não. Neste momento é que tira nós, professores, essa condição, impedindo o nosso avanço, as progressões, né? Por quê? Neste momento, né? E isso deixa a gente numa angústia muito grande mesmo. Até que ponto faz sentido? Aí é de cada um. Para mim, eu preciso, independente do salário, eu fiz uma escolha, eu gosto do que eu faço e gosto do enfrentamento do novo.
né? Mas isso é uma coisa muito minha. Mas em algum momento eu tenho que esquecer esse altruísmo e pensar na questão financeira, porque, afinal, vivemos do dinheiro, eu preciso me manter através do dinheiro. Né? Tá. E professor sempre é aquela coisa, trabalhar por amor. Sim, por amor. Toda profissão acho que se faz com amor. E por amor, sim, que se desenvolve. Por isso, existe uma qualidade, uma melhoria. Mas não podemos esquecer que existe um outro lado, que precisa ser valorizado. Né? E acho que se investisse nessa questão no financeiro, nós podíamos, sim, à parte, em outro horário, de forma tranquila, fazer um curso. Por exemplo, as lives que vocês fizeram. Não foi possível assistir todas. Algumas. E eu conheço você já por palestra, em outros momentos, né? Sei da competência, da qualidade e da validade de tudo isso. Né? Mas que momento eu faria esse encontro, esse contato com vocês? As lives, eu não dava tempo. Não tive o tempo. O tempo que eu tinha era para assistir umas aulas pela televisão. Né? Ou assistir as aulas postadas no Classroom. Né? Mas de tudo isso, professor Shirley, eu acho assim que valeu sim. Sabe, acho que ainda aprendemos muita coisa. Né? O uso das ferramentas, conversamos, saímos daquela zona de conforto para buscar um novo espaço. Isso foi, assim, positivo. Mas acho que temos que encontrar, eu, pelo menos, penso assim, em todas as situações, eu tenho que encontrar o que é positivo. Para mim, o positivo foi esse. Sabe? Saber que eu podia contar com colegas. Inclusive, no começo, eu contei com alguns alunos. Sabe? Foi importante contar com os alunos. Os alunos iam na tela deles lá, fotografavam e mandavam para mim, para eu entender como que estava lá, porque eu não conseguia ver o lado do aluno. Então, foi uma troca, uma experiência bacana. Se foi produtivo com relação ao aprendizado do aluno, aquele conteúdo pragmático, formal, eu não sei, eu acho que não. Mas nesse aspecto do novo, da busca, foi sim. Foi importante, porque acho que nós brasileiros, acho que todos, né, vamos aprendendo aos trancos e barrancos, a gente consegue sobressair. Sempre. Somos resilientes, né, professor? Somos brasileiros, graças a Deus. Brasil. E professor, então, que tem, claro, como você falou, o amor que a gente tem à nossa profissão não substitui a importância da valorização profissional. Não, né? substitui. Né? Então, assim, quando a gente fala em amor à profissão, em vontade de contribuir, porque o professor ele tem esse papel de contribuir para transformar vidas, impactar pessoas. Nós lidamos com crianças, com adolescentes, com gente que está ali no seu processo de formação. Então, esse cuidado, essa responsabilidade que a gente tem em fazer essa assessoria que você falou. Aluno, tira a foto de como você está aí e manda para eu saber como que você está, que situação você está vivendo. Esse é um processo de empatia. Né? E nós precisamos estar presencialmente para entender o outro lado. Quando você diz assim, eu não sei como que é a casa, a estrutura que esse aluno tem. Eu não tenho uma internet boa, eu fico imaginando o aluno do outro lado. Nem sempre eu tenho os equipamentos à minha mão, imagine o aluno do outro lado. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo um processo de empatia, de se colocar no lugar desse aluno, de ver a realidade desse aluno e compreender essa realidade do aluno. Então, professor, apesar dos desafios que vocês tiveram, que nós tivemos que enfrentar no campo da educação, quais os aprendizados que você vai levar para a tua vida? Que mesmo acabando a pandemia, você não vai mais abrir mão, porque foi um acúmulo, agregou valor para você e agregou valor na sua atividade profissional. Eu acho que a experiência mesmo vai ser saber que eu tenho que contar com o outro. Eu não sou sozinho. Eu preciso do outro. E não importa se ele é mais velho que eu, mais novo, se a experiência dele é maior que a minha. Né? Como eu disse, eu pude contar com alunos jovenzinhos, mas eles têm o domínio da ferramenta e eles foram importantes para mim. Então eu acho assim que acho que fechando mesmo, quero falar um pouquinho do Meet depois, tá? Fechando assim para mim, foi essa experiência. Eu dependo do outro e a busca do conhecimento pode ser dada assim, eu posso fazer essa busca e aprender junto com o outro, de forma coletiva. Eu não sou o único. Eu dependo do outro.
né? E a questão da empatia é tudo que precisamos, né? O aluno se colocar no meu lugar e eu me colocar no lugar do aluno foi extremamente importante, né? Exatamente. Eu só queria falar um pouquinho do MIT antes que esqueça, né? Porque alguém pode dizer assim, posso falar? Pode, mas tem recado para você. Vou fazer o quê? Tem fala aqui para você. E você que está em casa, professor, professora, você também tem as suas experiências, viveu os seus desafios. Conte para a gente aqui no chat. Deixa a sua opinião. Fale com a gente aqui o que foi, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar e o que você aprendeu nesse processo todo. Conta para nós aí. Tem recado, prof. Tem Cláudia Bortoleto, a professora Cláudia Bortoleto, dizendo: professor Luiz Francisco, excelente profissional. Obrigado, professor Cláudia. Não sei se é assim não, mas eu agradeço sim. O elogio faz muito bem. Faz bem pro ego aqui. Aceita que é teu, professor. Isso, aceito sim. Muito obrigado. Ó, tá aqui, junto comigo já. Acolhe porque eu também assino embaixo. Você é um excelente profissional e está escondendo o jogo, gente, porque ele também é autor, ele escreve livros. Depois ele vai contar para nós essa experiência aí importante que acumula muito, né, professor, na nossa vida, escrever um livro, né? Tem sempre aquela história que quando eu escrevi o primeiro eu entendi. Você não passou pela vida e curtiu ela integralmente se você não fizer um filho, não escrever um livro e não plantar uma árvore. Prof, eu acho que nós já cumprimos os 3, né? Agora a gente só precisa fazer mais livros e mais livros e mais livros. E gostaria de ter mais filhos. E gostaria de ter mais filhos, porque filho é tudo, né? É tão bom ter filho, né? É bom pela preocupação, né? E escrever outros livros. Mas eu dei um tempo para isso, sim, sabe? Porque como professor, né? Qualquer profissão, na verdade, né? Chegar até o autor, o leitor, eu precisava ir fisicamente, né? Então não é possível a questão de horário e tal, mas eu acho assim, me aposentando, me organizando, eu acho que eu volto a escrever sim, volto a ter contato com o leitor, que é muito importante, né? E a leitura é fundamental, né? A leitura transforma, sim, né? Eu não preciso memorizar autores, memorizar personagem e fala dos personagens, não. Porque quando fazemos a leitura, a gente incorpora, né? A gente recebe aquela informação e assume pra gente, né? Eu acho isso, que a leitura é fundamental na vida de todos, né? Se não pode ler, ouvir histórias, pelo menos, né? Ouvir história. Quando conversamos com uma pessoa com uma experiência, faz um bem danado, a gente aprende sim. Com certeza, professor. O que você ia falar do MIT para nós? Então, a oportunidade, o MIT, né, por exemplo, né? Mas o professor não teria o acesso imediato com o aluno através do MIT? Não. Não, porque o MIT também precisaria de ferramentas. Nem todos os alunos tinham condições de entrar naquele horário. Entrava um ou outro. Quando estava concluindo a aula que você tinha outra turma, né, estava entrando ainda um aluno que conseguiu acessar naquele momento. E eu, muitas vezes, também, até que eu conseguisse falar com os alunos, entrar na sala, né, o tempo já passou, né, já tinha passado. Então, não foi fácil, não. Então, alguém pode dizer, mas tinha o MIT. Não, tinha o MIT, sim. Agora, ele foi suficiente? Não, ele não foi suficiente. Né? E você falou outra coisa que eu achei bem interessante, da voz, né? Você fala já há bastante tempo da questão da voz. Pensando hoje fora da sala de aula, ali, mas na maneira virtual. Como eu vou falar? A projeção de voz, posicionamento, se for da câmera. Eu estou aqui tentando me achar como é que eu estou, se eu estou bem, se não estou, e constantemente fazíamos isso, né? E que momento como eu falo? A minha dicção está boa? Eu preciso disso também, porque estar numa sala de aula onde você pode voltar, pronunciou uma palavra, você retoma aquela palavra, e o aluno, e fica claro para o aluno, de forma virtual já não é a mesma coisa, né? Eu acho importante, sim, falarmos disso também, porque quando eu falo de voz, pelo menos eu sempre acho assim, falo de voz, falo da tonalidade, da projeção dessa voz, né? Numa sala de aula, contando com o número de alunos, enfim, mas agora, nesse novo, como que é a minha voz? Ela está boa? A minha dicção tá boa? O aluno está me ouvindo claramente? Eu estou pronunciando muito bem as palavras? Isso acho que eu preciso
eu preciso muito, nós precisamos sim desse tipo de orientação que você faz, e que infelizmente eu não pude participar de todas. Não, mas vai dar um jeitinho, você vai ver. Agora, sábado, nós temos um workshop, professor, para avisar o professor e avisar todos vocês que estão aqui. Nós vamos fazer, durante a semana toda, com profissionais maravilhosos, tem experiências que hoje nós teremos mais uma live às 16 horas com uma professora do ensino fundamental, a Edna, e um professor de Angola. Professor, nós vamos saber as experiências dos professores de Angola através do professor Matheus, que vem participar da nossa live e contar as experiências junto com a professora Edna. Então, e nós teremos professores que vão vir falar sobre a importância da meditação para o professor e fazer esse enfrentamento com a questão da saúde mental. Vamos ter fisioterapeuta que vai ensinar o professor a fazer os relaxamentos, a cuidar, a analisar o seu corpo, a importância do corpo, mesmo nas atividades online. A gente pensa o quê? Porque está aqui, professor, não existe corpo aqui, ninguém está vendo, o que acontece? A história, professor, de como gravar um vídeo. Nós conseguimos um profissional que vai vir falar com a gente, ensinar e dar técnicas desses posicionamentos, a questão da luz, professor, até uma luzinha. Sim. Que seja uma luzinha, uma lanterninha que a gente tenha lá em casa, já dá uma valorização, já cria uma imagem melhor. A questão do fundo, dos nossos cenários, da nossa roupa, que tem que ser confortável, ao mesmo tempo que tem que ajudar numa apresentação pessoal. Depois nós teremos uma pessoa do podcast. Então, o que você pode aprender, professor, com a questão do podcast? O professor pode ser uma ferramenta para o professor. Você grava aquelas perguntas que provavelmente vão vir, ou veio já de 1, 2 alunos, você pode gravar um podcast e colocar à disponibilidade lá numa plataforma. Olha como é importante, professor, as ferramentas. Né? Sim. Tem que ter essa ferramenta. É o WhatsApp? O que vai ser? Para que as pessoas tenham acesso a essa gravação que você faz, porque aí você não vai precisar falar 5, 10, 15, 20 vezes a mesma coisa. Você grava aquela informação e disponibiliza em algum lugar para que as pessoas possam ter acesso. Teremos uma pessoa da área de empatia, professor, ele desenvolve, do Rio de Janeiro, ela desenvolve um projeto exclusivo para ensinar as pessoas a desenvolver a empatia. Teremos um professor excelente que trabalha só com comunicação não violenta e que vai vir falar com a gente técnicas de como lidar com essa comunicação mais assertiva, autêntica. Nós temos, professor, valorizamos muito as contribuições dos nossos colaboradores, dos nossos voluntários, de pessoas incríveis, profissionais de primeira linha, que vão estar com a gente durante a semana, falando sobre seus projetos, divulgando, até contação de história, professor, nós teremos. Opa. Um recurso para os professores. E vamos fechar a semana toda lá no sábado com um workshop das 9 da manhã às 17 horas, onde estaremos, aí sim, analisando a voz do professor, nós estaremos ensinando técnicas de cuidado com a voz, e aí vamos resgatar essas técnicas da semana e como o professor pode fazer isso também na sala de aula. Também aprender com esses instrumental para cuidar de si e cuidar do aluno que está agora vindo de uma forma também bem especial, que precisarão das nossas contribuições. E nós, como o adulto da relação, não adianta querer pensar assim, porque o professor ele está pronto para fazer, para atender o aluno. Não, o professor precisa ser trabalhado também. Ele também precisa ser preparado, ele também precisa ter a autocompaixão, a autoempatia, para ele conseguir desenvolver a autocompaixão e a empatia com o outro. Não existe milagre nesse departamento. Se eu não estou bem, eu não vou cuidar de quem eu preciso cuidar bem. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois eu cuidar do outro. Essa é a nossa proposta durante essa semana, professor. Perfeito. Quanta coisa boa aí, né? Não dá para perder, não. Olha aí, colegas, vamos lá, vamos participar desses momentos tão importantes, né? Não, tem muito. Tem algumas perguntas que vai estar permeando toda essa semana, sabe, professor? Por exemplo, o que muda em sua vida pessoal e profissional com essa experiência da pandemia? Quais foram os desafios que você enfrentou?
o que você vai incorporar na sua vida daqui para frente, que veio da pandemia? Como foi o seu reinventar-se? Você está preparado para o retorno? Quais são os seus desafios para o retorno? Sente necessidade de se preparar? Como? O professor acabou de dizer, claro que tem. E já tinha antes, agora tem também, continua tendo. E quais os recursos necessários para que você, professor, sinta preparado para esse retorno? Tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto emocional, da saúde mental do professor, de cuidar desse profissional. Sim. E, professor, e você trouxe uma riqueza muito grande da sua experiência para nós. E eu quero que você continue com a gente, sim, mas que você dê suas últimas dicas, orientações, e para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus alunos, para que a gente possa ir encaminhando para o fechamento da nossa live. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, né, pelo convite, e parabenizar os colegas, sim, os professores, né, direção, equipe pedagógica, alunos, pais de alunos, que contribuíram muito para esse momento, né? Eu acho que essa interação, nossa, foi muito significativa, né? E que ela continue nesse ano, 2021, que vamos precisar muito. E não só em 2021, né? Eu acho que abriu um leque de opções para a busca do conhecimento, né? E saber que eu preciso, que eu já repeti, eu acho que eu faço questão de insistir, né? Saber que você precisa do outro, e com o outro você cresce. Sim. O outro cresce, eu também, sabe? O conhecimento se dá desta forma, né? Que a gente não esqueça disso. Posso ter a humildade de perguntar para um aluno como eu faço isso, né? Ter a humildade, porque precisamos da humildade, sim, né? Isso é importante, valorizando o aluno, né? Com outro colega, o que eu posso fazer diante disso, como eu posso preparar essa aula, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. É como assim, perguntar para você, eu estou bem na câmera? Eu estou parecendo? Meu posicionamento, como você já falou, vamos aprender isso, né, também, né? Tá bom assim? A luz, quando eu comecei, eu percebi, por exemplo, antes de entrar, eu acho que de entrar no ar, não sei como posso dizer assim, percebi que a luz que estava aqui, acima de mim, estava muito forte e interferia na minha imagem, né? Fui lá, corri lá, isso, um ajudando o outro, por favor, desliga, agora é o momento, desliga o microfone, sabe, isso tudo foi recebido muito bem por nós, professores. Quantas vezes em reuniões, né, professor, desliga o microfone, e teve uma das vezes, eu não sei onde eu desligo, vou derrubar você aí, tá, ok, tá, sem nenhum problema, né, então acho que isso tudo é importante, que o professor permita-se buscar o outro, valorizar o outro, respeitar o outro, porque você vai ser respeitado. E nós precisamos muito um do outro. Independente de toda a sociedade, como posso dizer, mantenedora, né? Nós precisamos do outro, sim. E o parabéns para todos nós faz um bem danado. Então, agradeço a vocês, agradeço aos colegas e quero contar com todos nesse ano. E com os alunos também. Que os professores possam participar dessas lives com vocês e, enfim, né, contribuir, aprender e possa nos repassar. Porque não vou ter oportunidade, nem todos terão a oportunidade de assistir todas as lives, fazer todos os cursos, mas podemos trocar essa experiência, como eu já falei, independente da mantenedora. Nós podemos, sim, ser um pouquinho melhor nesse aspecto. Agradeço imensamente. E falo da leitura, né? Deixa eu falar um pouquinho do meu livro, né? Sou autor A Menina Vira-Lata, né? Que ele não parte de uma experiência de sala de aula, mas é um olhar meu, sim, em relação à sala de aula quando fala-se da inclusão, né? Falo da inclusão, incluir o aluno em sala de aula e fazer um trabalho diferenciado, né, com ele, mas de que modo será feito isso? O livro não fala dessa história, mas, enfim, a maneira do autor, do narrador, não o autor, né, o narrador, descrever a personagem que tem uma certa deficiência de uma forma, assim, leve, sabe, sem estereótipo. Eu acho que foi muito importante para mim. Creio que o livro esteja ainda à venda nas livrarias Curitiba, né? Creio que sim, ainda, né? Mas qualquer coisa pode me procurar e a gente vê como que faz para chegar esse livro
até o leitor. Como que é o nome, professor? Repete lá para a gente divulgar. Vamos colocar lá no chat, pessoal. A Menina e o Vira-Lata. A Menina e o Vira-Lata, do professor Luiz Francisco Silva. Está lá nas livrarias Curitiba. Vai lá, prestigie o nosso professor. É gente da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, e merece todo o prestígio. E prestigiar o professor e o autor é ir lá e comprar o livro dele. Hashtag fica a dica. Né, professor? Ele manda mensagem para mim, pelo Facebook, de alguma forma. Chega para mim, eu posso melhorar, o que faltou, né? Porque, afinal de contas, eu quero voltar a escrever, sim, a investir nisso. Né? Não é o momento, vamos dar uma pausa, mas eu já tive a primeira saída, deu uma saída ali, eu preciso retomar e continuar o meu processo de construção do autor. Isso mesmo. Minha professora Maria Rosa Lima está dizendo o seguinte: o meu livro está autografado. Olha aí, ó, já está fazendo propaganda, já tem gente... Obrigado, obrigado, que bom que está aí. Né? Professor, eu quero, em tua presença, parabenizar todos os professores que tiveram essa disponibilidade, que tiveram esse enfrentamento. Eu sei que não foi fácil. Nós aqui do Intrépides, nós sempre falamos assim, nós não podemos só dizer as partes ruins da coisa, né, dar valor ao que é negativo, mas também não podemos jogar somente e achar que a vida é só flores. Mas o equilíbrio dessas duas coisas é fundamental. Então, professor, agora eu estou no equilíbrio do parabéns. Vocês surpreenderam e surpreendem. Nós não podemos, não somos perfeitos, nem queremos ser, porque já saímos dessa fase, né, professor? Sim. Mas, sim, os professores estão preparados, sim, e sabem ser excelência, sim, no que eles fazem. Precisam, sim, de mais condições, de mais reconhecimento, e precisam, sim, também estar preparados para eles poderem ter mais estruturas emocionais e físicas para poder dar mais a atenção para esse momento importante que nós estamos vivendo. E nós precisamos, sim, valorizar esses profissionais e trabalhar a saúde mental desses profissionais para que eles possam estar preparados para atender a demanda dos alunos, das crianças que estão vindo e que vão precisar de nós. Portanto, nós que somos os adultos da relação, nós precisamos nos preparar. E eu convido você, porque você está aí, você, mãe, pai, professor, educador, você precisa preparar você. Aquela história que nós estamos contando essa semana aqui. Nas medidas de segurança de emergência nos aviões, o procedimento de segurança é: máscaras cairão sobre suas cabeças. Coloque a máscara primeiro em você e depois ajuda o outro. Não tem como você ajudar o outro se você não cuidar primeiro de você. Por isso, professor, vamos cuidar de você. E que venha a vacina. Que venha a vacina. Que venha a formação. E a hashtag Fala Professor. Né? Muito obrigado, professora. Muito obrigada, professor Francisco. Tudo de bom, um bom retorno. Conte com nós aqui do Intrépides, com os nossos conhecimentos para trocar e ajudar vocês da melhor forma possível a passar por essa fase e a ser feliz. Porque apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos e estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar, nós não podemos esquecer do nosso propósito e da nossa missão: impactar vidas e transformar pessoas. Bom dia, muito obrigada, professor, tudo de bom. Obrigado a vocês. A vocês que estão aí também com a gente, fiquem aqui, tem mais, às 16 horas, temos 2 pessoas para compartilhar as suas experiências, 2 professores, uma professora e um professor que vai contar a sua experiência e como se reinventou nesse processo todo e quais são os desafios e expectativas que estão tendo para esse retorno. Obrigada, até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau.